Eu é que tenho que agradecer, Manuela, este convite que me fizeste. Assim como tenho que agradecer, evidentemente, aos meus convidados. Ela já fez por mim, e creio que pela Rossana, os agradecimentos que havia de fazer. Antes de mais, a vocês, ao vosso interesse pela sessão. Vocês são como diz a Manuela, se vocês não estivessem aqui, não faria sentido esta sessão, como é evidente. E agradeço também à Rossana que quis estar aqui comigo hoje, numa ação muito especial. De facto, isto é um ciclo, como disse a Manuela, de conversas, tematicamente diversificadas. Essas conversas. A primeira foi em, creio que outubro ou setembro, já não lembro, em setembro ainda, sobre filosofia, sobre a eventual pertinência ou não da filosofia hoje. A segunda ação foi sobre a arte contemporânea. E hoje temos aqui uma sessão que para mim é uma sessão muito, muito especial. Quer dizer, todas são especiais, mas nós quando aqui no Porto, na cidade de Porto, pensamos na fotografia, num espaço de acontecimentos de fotografia, de exposições e de concursos de fotografia, é no Mirafórum que pensamos. Isto é, queremos quer não, isto não é nenhum elogio, digamos, a destempo, queremos quer não, quer dizer, a catedral da fotografia no Porto é o Mirafórum. Portanto, esta é uma sessão para todos os efeitos especiais, tratando-se de uma sessão sobre fotografia. Ou seja, eu perante ti sinto-me numa responsabilidade muito, muito grande. O que me vale é que, sendo eu, de facto, tudo menos um especialista em fotografia, e não pensem que digo isto por modéstia, vão já ver que não é por modéstia quando eu começar a falar, trago comigo alguém que me dá toda a garantia de que a sessão, se for barracada pelo meu lado, não será pelo lado dela. Portanto, terá valido a pena para vocês. E refiro-me à Rossana Mendes Fonseca, que vai ser um excelente complemento do meu modo de ser, desde sempre, cada um é como é. E a verdade é que eu, por vocação, ou sei lá, talvez por maldição, não sei, sou uma alma, digamos, teórica, uma alma abstrata, só sei falar em termos mais ou menos abstratos das coisas, mas a Rossana, que é também, digamos, um espírito teórico, e um bom espírito teórico, sabe sempre equilibrar com um lado simplificativo, um lado muito prático. Vocês vão ficar divertidíssimos como ela vos vai apresentar e comentar toda uma série de fotografias determinantes na história da fotografia. Bom, já que falo da Rossana, uma querida amiga de data recente, por todos os efeitos, mas uma muito querida amiga minha, já que falo da Rossana, deixem-me, e isto é também um convite, e acreditem que vale a pena, deixem-me dizer-vos que ela na próxima segunda-feira, ou seja, depois de amanhã, ela não sabia que eu ia fazer esta referência, mas ela merece, às 18 horas, na Faculdade de Letras, vai fazer uma sessão, para também não lhe chamar uma conferência, uma sessão com o título, tenho aqui, Percepção, Tempo e Memória, uma conversa com Gilles Deleuze, Henri Bergson e a fotografia. Acho que vai valer bem a pena estar presente nesta sessão às 18 horas da próxima segunda-feira na Fac de Letras. Bom, dito isto, vamos depois iniciar. Eu prometo ser breve, prometo fazer uma introdução, uma tal introdução teórica o mais breve possível, porque o que vai valer a pena, e volto a dizer que não é modéstia da minha parte, vai ser a parte da Rossana. Bom, antes de mais, o que é que eu sobre fotografia tenho para vos dizer? Desde logo muito pouco. Desde logo quando muito falaria do meu fascínio pela fotografia, eu creio que é um fascínio partilhado por todos nós. Nós vivemos numa civilização hoje, e desde há quase 200 anos, determinada, digamos, culturalmente, mentalmente, por essa invenção técnica, 200 anos atrás, que é a invenção da fotografia. A fotografia como possibilidade técnica. Todos nós vivemos hoje rodeados de fotografia. Aliás, a imagem, tendo ainda hoje na fotografia, malgrado o cinema, malgrado a televisão, tendo ainda hoje na fotografia um pouco como que o seu protótipo, o seu modelo, a fotografia hoje cada vez mais determinante, digamos, de todo o universo, inclusive mental, do nosso universo. Aliás, se virem bem, por razões várias, que seria agora espúrio aqui estar, enfim, não seria o momento de estar aqui digamos, a esmiuçar. Hoje, digamos que, ao contrário do que sucedia tradicionalmente, em que, por exemplo, abrimos um jornal e tínhamos uma notícia, portanto, uma notícia extensa, e tínhamos imagens a ilustrar o texto das notícias. Se repararem bem,
Houve quem chamasse a isso a tabloidização generalizada da imprensa hoje. Hoje é exatamente o contrário que acontece. Hoje as notícias são cada vez mais estreitas, mais curtas, mais telegramáticas, quase diria, e são uma ilustração das imagens que lá estão. Digamos, a principal informação passou a ser das fotos que estão nos jornais. Portanto, a fotografia ganha uma predominância cada vez maior, inclusive nas nossas vidas, e como veículo, fator informativo. E, de facto, a fotografia tem uma coisa... fascina. A fotografia é fascinante. A minha área é a filosofia. Eu fico sempre fascinado quando vejo, por exemplo, uma fotografia, digamos, de um Schopenhauer, de um Nietzsche, que, eu creio, dos grandes filósofos da história da filosofia, foram os dois primeiros a serem fotografados. Eu, por exemplo, andei anos a ler, assim, privilegiadamente, dois grandes filósofos alemães, Kant e Leibniz, e eu adorava ter uma fotografia deles. Eu adorava. Mas já não dizer ter uma fotografia de Platão, por exemplo, não é? Ou de Sócrates, não é? Que diziam que era feio de uma trovoada, mas eu gostava de ter uma fotografia que me confirmasse isso, não é? Dizem que ele conseguia ser quase tão feio como a própria mulher dele, que era a Xantipa, enfim. Bom, aliás, consta que ele saía de casa e ia incomodar os seus concidadãos italianos para a Ágora, porque ele não conseguia suportar a mulher em casa, não é? Dizem, portanto, o que significa que, se for verdade, então poderíamos dizer que Xantipa foi a criadora da filosofia, não é? A mulher de Sócrates. Bom, seja como for, eu adorava ter fotografias. Porque a fotografia tem desde logo essa coisa. Não temos que imaginar como é que alguém era. Não, temos ali exatamente como ele era, num determinado momento. No momento em que foi fotografado. Eu não tenho que imaginar como era Nietzsche, basta olhar para uma fotografia dele. Eu mesmo vale, digo, para um Schopenhauer. Mas eu gostava de saber como é que era um Leibniz, por exemplo. Como é que era o Kant. Do Kant temos a sua máscara mortuária, que tem, apesar de tudo, todo o verismo, toda a veracidade, uma máscara mortuária. Não é? Mas, quer dizer, o homem morreu com 80 anos, parecia de facto, enfim, um esqueleto. Mas eu gostava de saber, na sua maturidade, no seu auge, digamos assim, como é que ele era. Nunca saberemos. Nunca saberemos, temos gravuras, mas que são apenas isso. São imagens mais ou menos perfeitas, mas que, enfim, não ficam sempre muito aquém da fotografia. A fotografia dá-nos, pois, qualquer coisa que, de facto, uma gravura, um desenho, uma pintura, não nos darão nunca. O quê? Eu aqui começaria, pois, por uma distinção, porque, ao fim e ao cabo, estamos a lidar com o que é específico da fotografia. Eu diria, isto parece uma evidência, mas penso que todos vós, enfim, sabereis isto, não estarei a dizer nada que nós não saibamos, é uma banalidade, mas nem sempre, digamos, tomamos consciência das coisas evidentes. Qual é a grande diferença entre uma imagem fotográfica, seja ela qual for, e uma pintura naturalista, uma pintura realista, uma pintura de uma qualquer realidade em termos não abstratos, ou uma gravura ou um desenho? Eu diria que, enquanto uma pintura, por perfeita que seja, e já vamos falar de pinturas perfeitas, de retratos pictóricos perfeitos, uma pintura perfeita que seja, ou um desenho, ou uma gravura, são isso mesmo, são imagens de uma determinada realidade. Há a realidade e depois há a imagem dessa realidade. A fotografia não é isso. A fotografia não é uma imagem de uma realidade. É a própria realidade, ela mesma, retida pela câmara como imagem. Uma fotografia não é uma imagem de... É o real feito ele próprio imagem. Isto é absolutamente decisivo para compreendermos a especificidade da fotografia. Nós, quando olhamos para uma foto do passado, de alguém, por exemplo, que já faleceu, possivelmente querido, nós não estamos a olhar para uma imagem de alguém. Nós estamos a olhar para esse alguém, tal como era no presente daquela fotografia. Para a própria realidade dessa pessoa. Ou de uma paisagem, se for a fotografia de uma paisagem. Ou seja, do que for. Portanto, a fotografia não é uma imagem de. É o real feito ele próprio imagem. E isto parece-me determinante para percebermos a importância que a fotografia introduziu. Nós não temos que imaginar aquilo que a fotografia nos mostra. A fotografia, de certo modo, curto-circuita-nos automaticamente toda a imaginação, a não ser nos casos que já vamos referir, uma fotografia que abre para outras dimensões, inclusive é do tempo, porque justamente a fotografia é o real puro e duro, é aquele real naquele momento. Barthes, eu não sou um seguidor da teoria de Roland Barthes,
apesar de ser um livro interessantíssimo, La Chambre Claire, a Câmara Clara, por contraste com a câmara escura da fotografia, porque se trata de elucidar, de esclarecer, reparem, esclarecer é claro, de esclarecer justamente o que é a fotografia, a essência da fotografia. Ele dizia, é certo, me parece uma tese algo limitada, sem deixar de ser interessante, que a essência, digamos, ontológica, como ele dizia, da fotografia é isso esteve ali, isso foi. Nós olhamos para uma fotografia e, independentemente da manipulabilidade que a fotografia desde o início possibilitou, o Photoshop existe desde que há fotografia. Bom, é bom que se saiba. Mas, independentemente disso, nós quando olhamos para uma fotografia, sei lá, do século XIX, sei lá, fotografias para mim fascinantes, por exemplo, de Nadar, por exemplo, sobre o mundo de Proust, sobre as personagens que inspiraram o Proust, que ele frequentou, são fotografias lindíssimas. Por exemplo, a Condessa de Refil, que foi a inspiradora principal da figura da Duchesse de Guermantes, da Duquesa de Guermantes. Acreditem, era uma mulher lindíssima. Eu sou capaz de me apaixonar por uma mulher que já morreu há 100 anos, só de olhar para a fotografia dela, é extraordinária. Porque uma pessoa olha para a fotografia e diz, ela existiu, não é uma criação do fotógrafo, não é a criação do pintor na pintura, ela existiu tal qual está ali, naquele momento. Porque no momento em que eu olho, ela está viva. Está a olhar para mim naquele momento, justamente. Essa é a grande essência da fotografia. Não é uma imagem da realidade, é a própria realidade feita imagem. Bom, o que significa que a fotografia, como creio sabem, desde o início chamou-se a fotografia também um instantâneo. Porque a fotografia, ao contrário do cinema, e vamos já falar dessa diferença também, a fotografia não capta diretamente, ele próprio, realmente, apenas como vamos ver virtualmente, o fluxo do tempo. A fotografia pode, a grande fotografia faz isso mesmo, captar o tempo. Concordas, penso? Mas não no modo como o cinema o capta. Porque o cinema não é uma imagem estática, uma imagem fixa. Não é por presente. A imagem fotográfica é por presente, justamente. O que faz é retirar do fluxo do tempo um momento fotografado, digamos assim, um momento retido pela câmara escura, e eternizar, se assim podemos dizer, intemporalizar, tirar do fluxo do tempo, tirar para fora do tempo, justamente um determinado momento. Esse momento ficou como que roubado ao tempo, e porque roubado ao tempo, ele eterniza-se. Podemos hoje olhar, eu digo, por exemplo, a fotografia da Madame de Refil, exatamente como ela era mais de 100 anos atrás. Isso é, digamos, o fascínio, digamos, a maravilha permitida tecnicamente pela fotografia. Aliás, eu cheguei já a falar com a Rosana sobre isto, eu tenho um fascínio muito especial por uma foto do livro do Barthes. O livro do Barthes pode ser visto de muitas maneiras. É um livro, foi o último livro dele, porque, aliás, ele foi, entretanto, foi atropelado, em 1980, coitado, e quando o livro saiu, creio que 2 meses depois, pronto, ele tinha entrado em estado de coma, etc. Ele já nem sequer, ele já cá não estava quando o livro foi publicado. É um livro que pode ser visto uma teoria sobre a fotografia, pode ser visto como uma fabulosa carta de amor pela mãe, mas também pode ser visto como um álbum de fotografias que estão lá e que tem até curtos comentários que não são retirados do corpo do texto, são comentários à parte, não retomados do corpo do texto, que são às vezes comentários fabulosos. Há uma fotografia que sempre, aliás, há várias fotografias no livro que sempre me perturbaram no bom sentido, me fascinaram, mas há lá uma fotografia que desde o primeiro momento de facto me perturbou. É a fotografia de um condenado à morte nos Estados Unidos, um tal Lewis Payne, uma fotografia de 1865. Reparem, portanto, uma fotografia que já tem, diríamos hoje, 160 anos, em que vemos uma fotografia de um fotógrafo chamado Alexander Gardner, a mim não me diz nada este nome, não sei, deve dizer a ti, talvez. Bom, é a fotografia de um condenado muito jovem, que 20 e tal anos, talvez, a julgar pelo aspecto, 20 e tal anos, a olhar para nós, olhar para o observador.
devíamos olhar para a câmara e expor no momento em que a fotografia foi tirada. E é impressionante, sempre me chocou, digamos, a fotografia e ao mesmo tempo a legenda. A legenda de Barthes diz apenas isto. Ele está morto. Está, e bem morto, há 160 anos. No momento em que o livro saiu, estaria há século e 20, mais ou menos. Ele está morto e ele ainda vai morrer. Ele é morre e ele vai morrer. Ele está morto, mas ainda não está morto no momento em que olhamos a fotografia, que é hoje. É isso que a fotografia permite. É isso que é extraordinário na fotografia. A fotografia faz contemporâneo de nós o momento que ela capturou, que ela reteve, que ela, para utilizar um termo do agrado da Rossana, desculpem, foi quem propôs o título da sessão de hoje, a fotografia encapsula o momento do tempo, de maneira a que ele fica retido na própria fotografia e, como tal, intemporalizado, extraído do próprio tempo. Isto é absolutamente fascinante. Por um momento, façamos uma consideração do que é de específico da imagem fotográfica, chamemos, para ser mais rápidos, da fotoimagem, relativamente à imagem de cinema, à cine-imagem e à imagem de pintura. O que é que o cinema traz de novo, para daquilo que eu já disse, relativamente à pintura e ao cinema? Bem, sobre isto, comecemos com a pintura, ou neste caso, pela comparação pintura-fotografia. Durante muito tempo disse-se, bom, a fotografia surge só nos anos 30 do século XIX, anos 20 ainda. Bom, portanto há 200 anos. Não há antes disso. E como é que os grandes deste mundo, os grandes senhores deste mundo, faziam para perpetuar o seu retrato? Faziam-se pintar. Bom, portanto, a fotografia enquanto não houve a fotografia, isto é, a pintura, desculpem, enquanto não houve fotografia, era a fotografia possível. A pintura foi muitas vezes vista exatamente nestes termos. A pintura naturalista, a pintura realista e, em particular, a pintura enquanto retrato. O retratismo pictórico era a fotografia de antes da fotografia. Enquanto não havia a fotografia como possibilidade técnica, a fotografia propriamente dita, tínhamos uma outra possibilidade, que era justamente, quando exercida por pintores de facto peritos, por pintores, enfim, hábeis, era a pintura. A pintura seria a fotografia de antes da fotografia. De tal modo que, é uma teoria que eu creio que todos vocês conhecem, quando surge a fotografia, a pintura vê-se como que armadilhada. Isto é, ou acaba, ou então tem que descobrir para si própria outros caminhos, porque em termos de realismo, em termos de naturalismo, em termos de imagem de uma realidade qualquer, ela não pode rivalizar com os poderes da fotografia. A fotografia é absolutamente exata, a pintura, por mais perfeita que seja, não pode atingir essa exatidão, digamos, essa perfeição da própria fotografia. Bom, esta parece uma imagem falsa, uma concepção falsa das relações entre pintura e a fotografia. Aliás, alguém que, a meu ver, soube desconstruir esta falsa concepção foi Susan Sontag, precisamente no seu famoso e fundamental livro On Photography, sobre a fotografia, em que ela mostra justamente que nem a pintura esperou pela fotografia para começar a sua deriva para caminhos abstracionistas. Pensem num Turner, por exemplo, que é anterior ao surgimento da fotografia. Isto é, mesmo que a fotografia não tivesse surgido quando surgiu, a pintura teria seguido novas vias antinaturalistas, vias de arte abstrata. Nem, por sua vez, a fotografia, desde que surgiu, se limitou a uma função puramente, digamos, retratista da realidade. E aqui, aliás, nós podemos fazer até, justamente, uma espécie de, digamos, de comparação, que ela é possível, entre como que uma dupla paternidade da fotografia e a dupla paternidade do cinema. Quando nós falamos da invenção do cinema, estamos a falar rigorosamente de quê?
da invenção da máquina, da maquineta, do cinematógrafo? Então sim. Então o inventor do cinema foram os Lumière, os irmãos Lumière. Mas falamos do cinema como, mesmo antes do cinema ser tornado em 1915 com o nascimento da Numeração do Griffith, uma nova forma de expressão artística. Se falamos do cinema, nem que seja como um espetáculo, um divertimento de feira, porque o cinema nasceu assim. O cinema nasceu exatamente assim. Ainda agora vi no público uma entrevista de um cineasta francês, Léo Carax, em que ele dizia, fala-se muito da matriz teatral, da matriz literária, etc, do cinema. Não, a matriz inicial, fundamental do cinema é o circo. O cinema nasceu como um espetáculo de feira, um espetáculo de feirantes. É bom que saibamos. Isto para dizer o quê? Que enquanto espetáculo, que depois derivou, felizmente, para uma nova forma de expressão artística, para a famigerada sétima arte, o cinema foi uma invenção de Georges Méliès, um outro francês. Portanto, há como que uma dupla paternidade. Eu diria que um duplo paradigma inaugural do cinema. O cinema como mero registro documental de uma realidade. A chegada do comboio à gare de La Ciotat, por exemplo, a saída dos operários da fábrica, não sei o quê, bom, porque é curioso, não sei se sabem, provavelmente sabem, que se os Lumière foram os inventores do cinematógrafo, da maquineta, eles não acreditavam no futuro daquela invenção. Eles não acreditavam que aquela invenção pudesse ter grande futuro. Quem descobriu as virtualidades daquela invenção técnica foi Georges Méliès, que desatou a fazer e a vender pequenos filmes, todos conhecem, penso eu, pelo menos da publicidade, aquela imagem da Lua que é atingida no olho por uma nave, enfim, a viagem à Lua, mas ele fez cerca de 600 filmes. 600 pequenos filmes, alguns absolutamente deliciosos. Esse é que é o verdadeiro inventor do cinema. Porque vê no cinema a possibilidade de exceder um mero documentalismo, um mero retratismo da realidade. Algo de idêntico que se passou com a fotografia. Quem foi verdadeiramente o criador da fotografia? Nós quase poderíamos dizer que a fotografia foi 2 vezes criada em simultânea, quase uma questão do cálculo diferencial. Quem é que o inventou? O cálculo, neste caso, o cálculo infinitesimal. Foi Newton ou foi Leibniz? Newton na Inglaterra, Leibniz na Alemanha. Quer dizer, até ao século XX isso continua a ser, entre alemães e ingleses, sobretudo, uma questão não dirimida, não é? Bastante dirimida, felizmente. Mas é a mesma coisa, quer dizer, há excepcionais criações na história, seja da ciência, seja da técnica, que são duplas, quer dizer, 2 sujeitos em espaços diferentes criam a mesma coisa ao mesmo tempo. É um caso também do cinema, da fotografia, com um paralelo muito grande com aquela situação que acabo de reportar relativamente ao cinema. Pode-se falar, por um lado, do paradigma Talbot, o outro é exatamente. Há, por um lado, o paradigma Daguerre, chamamos aquelas primeiras fotos dos daguerreotipos. O paradigma Daguerre é um pouco os Lumière da fotografia. É alguém que dizia a fotografia não serve para mais nada do que para registar a realidade. Mas, ao mesmo tempo, houve um outro inventor, seu nome Talbot, que desatou, digamos, a brincar com as possibilidades do instrumento e a abstractizar a fotografia. Desde o início, digamos, a dar-nos, digamos, a libertar a fotografia, digamos, da escala da nossa percepção humana, da escala da percepção subjetiva, da percepção natural, e a dar-nos outras percepções possíveis, outras perspectivas possíveis sobre a realidade, a multiplicar os pontos de vista, a dar-nos pontos de vista não humanos sobre a nossa própria realidade. Isso é absolutamente fundamental para percebermos que, se a fotografia tem evidentemente uma vocação realista, fotografar é sempre fotografar qualquer coisa que está aí, isso não significa que a fotografia fique presa, digamos, nessa realidade fotografada, tal como ela é, à escala da nossa percepção, tal como a vemos, digamos assim. Nem tem que ficar forçosamente presa, digamos, no presente, no instante,
digamos que fica retido ali. A fotografia tem poderes próprios que a abrem, desde logo, ao tempo. Ela tem poderes que fazem com que a fotografia possa ser uma fotografia que fixe o tempo, que nos restitua o tempo. Em que termos? Bom, portanto, eu diria, isto a propósito da comparação, já estava aqui a saltar um bocadinho, da comparação entre a fotografia e o cinema, mas haveria mais qualquer coisa a dizer, porque eu muitas vezes ouço dizer esta coisa curiosa. No fundo, o cinema é fotografia animada. O cinema é fotografia mais o movimento. O cinema é fotografia em movimento. Pois, o cinema é tudo menos isto. O cinema não é isso. O cinema não é fotografia mais o movimento. Não é, digamos, a câmara cinematográfica, não é câmara escura, mas, digamos, de tal maneira que, fotografando 24 imagens por segundo, acrescente uma ilusão de movimento a imagens que em si mesmas são imóveis. Os fotogramas, não. A unidade, a célula, o átomo do filme não é o fotograma. Um filme não é uma sucessão de 24 fotogramas por segundo. O movimento que nós vemos quando estamos a ver um filme não é acrescentado pela máquina, por exemplo, na máquina de projeção, aos fotogramas, às fotografias. Às 24, ou na televisão, às 25 imagens por segundo. Não, o movimento já está na própria fotografia, porque a unidade básica do cinema não é o fotograma, é o plano. Nós, quando vemos uma imagem de cinema, não estamos a ver uma célula do filme. Estamos a ver, por contrário, digamos, uma componente de um plano que foi, entretanto, imobilizado, parado e decomposto nas suas componentes. O plano é anterior, digamos assim, na sua mobilidade, às componentes estáticas em que podemos depois decompô-lo. É preciso parar o filme para reter o fotograma, para reter a fotografia do filme. Portanto, o cinema não é imagem em movimento. É, como dizia um filósofo, o primeiro grande filósofo a abordar o cinema, Gilles Deleuze, o tal que vais também falar na segunda-feira, não é imagem em movimento. É uma coisa que parece a mesma coisa, mas não é, que é imagem-movimento. Imagem even-movimento. Ou seja, imagem que é em si mesma, que traz já em si mesma o movimento, que retém em si o movimento. Ao passo que, assim, numa primeira abordagem, meramente fenomenológica, digamos assim, a fotografia é imagem que retém apenas o presente, justamente. O que não significa, volto atrás, que a pintura fosse a fotografia de antes da fotografia. Porque mesmo como retratismo, a pintura tem poderes que a própria fotografia não pode rivalizar. E é por isso que nem mesmo o surgimento da fotografia matou a pintura naturalista ou retratista. Pensem, por exemplo, e foi um quadro que sempre me impressionou, um dia de ir a Roma, onde nunca fui, só para ir à Galeria Panfili ver esse quadro. Espero que não aconteça como quando fui, andei décadas a sonhar com um conhecido convento de Mafra, fui lá aqui há uns meses, havia greve dos funcionários, estava fechado. Fui de propósito a Mafra, cheguei lá e voltei para cima. Bom, espero que não aconteça isso quando for à Galeria Panfili. Interessa mais ver a Galeria Panfili do que ver o Vaticano, porque quero muito ver este quadro. Também, até por outras razões que não vale a pena aqui invocar, não vai acontecer como ao grande pintor Francis Bacon, que foi 2 vezes de propósito a Roma para ver o quadro, e nunca o chegou a ver, porque se perdeu em copos e outras coisas na noite de Roma, e portanto teve que regressar sempre a ver o quadro. Mas eu refiro-me ao quadro conhecido como Retrato do Papa Inocêncio X, assinado por Velázquez. Eu nunca vi um quadro tão impressionante como esse. É o mais, do meu ponto de vista, entenda-se, é o mais perfeito retrato de alguém feito jamais por um pintor. Eu olho para aquele quadro e até ainda hoje fico assustado. O Papa já morreu há vários séculos, mas ainda hoje aquele Papa me assusta. Mas o quadro foi pintado. Velázquez era o pintor oficial de Filipe IV de Espanha, III de Portugal. Era o pintor da corte de Espanha, que só muito contrariado
cedeu, porque o Papa tinha um prestígio e um poder imenso à época, e, sabendo, digamos, da grandeza de Velázquez, requeriu do rei Filipe IV de Espanha que lhe emprestasse por uns meses o pintor Diego Velázquez para ele ir a Roma pintar-lhe o retrato. E assim teve que ser. E ele fez o retrato. Aliás, fez dois. O outro está em Viena. Mas o mais famoso é este que falo, que está numa galeria Panfilo, e curiosamente, este nome diz tudo, é dos descendentes de papas do Renascimento, desta época, curiosamente. E o retrato, aliás, o Papa Inocêncio X era o Papa Panfili, justamente, portanto, quase ficou sempre na família do Papa. E quando Velázquez acabou o quadro, e o Papa viu, o Papa detestou o quadro, dizendo, não quero este quadro, porque é exato demais. Reparem, isto é uma coisa extraordinária, não é porque era imperfeito. O Papa não gostou do quadro, porque o quadro era perfeito demais. Era, diríamos hoje, claro que o Papa não poderia utilizar esta expressão, era fotográfico demais. Vocês olham para esse quadro e percebem porque é que, no século XX, 3 séculos depois de Velázquez, Francis Bacon fez toda uma série de estudos a partir desse quadro, em que ele dizia que se tratava de fazer gritar o Papa. Porque esse grito, implicitamente, grito animal, digamos assim, vocês olham para o Papa e em vez de verem ali uma figura de santidade, que é o que é suposto o Papa ser, sua santidade, o Papa, vem ali a figura mais animal, mais ser de instintos, vem ali como que uma vontade de poder, uma vontade, uma ambição, tudo que possam, instintos baixos, como que ali, digamos, retratados naquele rosto. Não porque o Papa esteja desfigurado, mas pelo contrário, porque aquela é a figura exata do Papa tal como ele era. E foram esses traços de força que, em termos já mais ou menos abstratizantes, depois Bacon quis libertar nos seus estudos sobre este quadro. Isso para dizer que este tipo de retrato nenhuma fotografia o pode substituir. Ou seja, a fotografia, em termos estritamente realistas, ou se quisermos, em termos estritamente documentais, tem poderes que a pintura não tem, mas a pintura preserva, mesmo enquanto naturalismo e retratismo, poderes que jamais a fotografia terá. Isto é importante percebermos. Isto parece-me importante percebermos, porque, digamos que as artes não se revezam umas às outras. E digo, surge uma arte, desculpem, surge uma arte, logo outra como que definha. Não, de modo nenhum. As coisas não são assim. Bom, voltemos então, vamos para a frente e já falamos do Turner, já posso falar de tudo. Sobre tudo. Faltam as minhas imagens. Bom, dos paradigmas. E então vamos para o grande tema desta sessão, tal como proposto pela Rosana, e o microfone. Eu acho que este microfone agora ficou assim um bocado. Está aqui assim ficou. Bom, vocês conseguem ouvir bem ao fundo? Conseguem? Ouve-se? Ouve-se? Mas isto está assim um bocado periclitante. Está seguro. Não estejas tu, que eu... Eu já não sei se estou. Sim, mais bem. Sim, acho que está. Ou é que eu não chego muito antes que eu isto sem querer. E agora, para não perder, e estamos quase a concluir isto, eu vou lendo e desenvolvendo o que tiver que desenvolver rapidamente do que escrevi em voz intensa. Bom, já vimos numa primeira aproximação, que aliás assumo, e aliás fui dizendo que era insuficiente, que, portanto, uma primeira aproximação a esta questão da fotografia e o tempo. Que a fotografia, o tempo da fotografia é o presente, é o instante, o instantâneo, é o momento captado pelo fotógrafo. Ora, como muito bem mostrou a Rosana, desde logo, no seu trabalho teórico ainda inédito, a fotografia não tem vocação para instantes especiais, para instantes notáveis, para instantes privilegiados, mas desde sempre para instantes quaisquer, para instantes discretos, eu diria quase para instantes anónimos. Não sei se tu aceitas esta qualificação. Não tem vocação para instantes, digamos, acontecimentais, para um instante de um acontecimento,
Porque o que ela faz, pelo contrário, é elevar um instante qualquer discreto a acontecimento. É produzir um acontecimento visual, só por ela, fotografia possível. Quando não concordares, avisa. Eu também bom. Mas, por isso mesmo, não se trata nunca, nas mãos dos grandes fotógrafos, até mesmo dos grandes fotojornalistas, de, passe este jogo estranho de palavras, de um qualquer instante qualquer, mas, pelo contrário, de capturar um instante discreto, mas decisivo, de captar aquilo a que o fotógrafo, o famoso fotógrafo Henri Cartier-Bresson, chamava um momento decisivo. Ora, o que é esse instante decisivo? Esse instante que o fotógrafo pacientemente tem de esperar e que não pode perder, um pouco como o raio verde de que falava Jules Verne e depois dele no cinema Henrique Romer. Perguntar isto, o que é esse instante decisivo que o fotógrafo não pode perder, é o mesmo que perguntar quando é que a fotografia, em vez de simples documento, de simples imagem informativa, de simples registro técnico de uma realidade, pode ser, potencialmente, pelo menos, arte, fotografia artística, fotografia com a expressão de uma vontade estética. Ora, a resposta muito básica, tu depois tratarás de corrigir, que eu vos dou é a seguinte: quando, em vez da fotografia se fechar unidimensionalmente em si mesma, se esgotar ou coincidir em absoluto com um instante fotografado, bem, de ser, portanto, visual, de ser um simples documento visual com formação de informação, é o caso de toda e qualquer fotografia vulgar, por exemplo, da fotografia de jornal, se abre desde o instante presente por si captado para um outro instante ou para uma outra dimensão temporal, ou seja, quando, enquanto imagem real, se abre para uma outra imagem puramente virtual na mente do observador, mas uma imagem virtual que é como que o duplo da imagem efetiva, mas um duplo necessariamente implicado nessa imagem efetiva, na própria imagem da fotografia. Ou seja, por outras palavras, se a constipação me permite falar, desculpem, ou seja, quando o sentido da fotografia não se esgota no que está visualmente nela, no que ela objetivamente mostra, mas se transcende intrinsecamente numa outra imagem virtual, ou se quiserem puramente mental, que é, por assim dizer, a verdade do que ela mostra. Quando em síntese, a fotoimagem é temporalmente desdobrável, biface, bífida, quando o instante presente não retido se bifurca num entretempo, ou entre tempos, provoca no olhar e na mente do observador um circuito, um curto-circuito entre a imagem presente ou actual e a sua própria imagem virtual. Talvez valesse a pena, num brevíssimo parênteses, esclarecer o que é isto de virtual. Porque há muita confusão, e aliás hoje fala-se, vivemos, enfim, em mundos virtuais, que o mundo digital digamos, o digital é o plano dos mundos virtuais, etc. E isso já é uma passa aqui o jogo de palavras, já é uma desvirtuação do que é o virtual. Porque pensamos que o virtual é o que não é real, é o que é, por exemplo, possível, é o que não é real, é falso. O virtual não se opõe, nunca se opôs ao real. O virtual opõe-se ao atual, ao efetivo. O virtual é, se quiserem, o potencial. O potencial tem a realidade própria do potencial. Portanto, nós quando falamos de uma imagem potencial para que abra a fotografia que não seja meramente documental, queremos falar de uma imagem que é real, mesmo se não é a realidade efetiva, mas uma realidade puramente mental, por exemplo, suscitada por essa imagem efetiva. Dou-me disse as neiras? Bom, para explicar isto melhor, voltemos atrás, brevemente, ao momento decisivo que falava Henri Cartier-Bresson.
Num documentário audiovisual sobre este fotógrafo, a atriz, e que grande atriz, Isabelle Huppert, diz às tantas o seguinte: as fotografias, ela refere-se às fotografias de Cartier-Bresson, as fotografias não exprimem um silêncio da linguagem. Bem, talvez valha a pena parar aqui também uns segundos, para que a teoria, que é também a minha, aliás, vou descrever sobre isto, a teoria mais, digamos, mais tradicional do espaço da arte, do onde da arte, é esta mesma. Digamos, a arte só faz sentido por nos dar qualquer coisa que linguagem nenhuma, a não ser as próprias linguagens da arte, nos pode dar. Mesmo as artes da palavra, como a literatura, a poesia. Digamos, se vocês conseguissem traduzir um quadro qualquer, isto por hipótese, isto agora digo a primeira coisa que me vem à mente, se vocês pegarem um quadro qualquer, numa tela, e conseguirem esgotar o que lá está por palavras, dizendo o que lá está por palavras, até o grande, é porque o quadro não vale nada como pintura. O valor propriamente artístico de uma obra de arte está naquilo que ela nos dá, que linguagem nenhuma nos pode dar. Portanto, a arte, mesmo a arte das palavras, situa-se num para lá, ou num para cá, isso agora seria discutível, da linguagem. Sempre. Ora, diz Isabelle Huppert, e retomemos, a frase é curta, as fotografias de Cartier-Bresson não exprimem um silêncio da linguagem, lá está, um para lá da linguagem, mas um imediatamente antes e um imediatamente depois das palavras, das personagens, das fotografias. Com efeito, eu suponho que sabem que Cartier-Bresson fotografou sobretudo pessoas, situações humanas, ou então paisagens com presença humana. Mas o que a Huppert diz destas fotografias vale, a meu ver, para todas as fotografias que não sejam, como as fotos vulgares, meramente informativas, meramente documentais. E o que é que ela diz? O que ela diz é: estas fotografias apresentam não algo para lá da linguagem, mas um tempo mudo, suspenso, digamos, suspensivo das palavras, um momento, o tal instante retido pela objetiva do fotógrafo, que abre inerentemente para um outro momento, ou mesmo um outro tempo coextensivo, ou nela co-implicado, isto é, para uma outra imagem ou fotografia que o olhar do observador não pode deixar de captar na imagem do fotógrafo. É aí que começa, diria eu, digamos, a potencialidade da fotografia como expressão artística. Significa isto, em suma, que enquanto a fotografia vulgar, puramente informativa ou mero documento de um instante, está sempre no presente, isto parece um aspecto importante, aquilo que vou agora dizer rapidamente. Enquanto a fotografia vulgar, por exemplo, a fotografia de jornal, está sempre no presente, isto é, coincide absolutamente consigo, no momento sem mais espessura temporal que o momento documentado, a fotografia artística nunca está no presente, nunca está, se preferirem, simplesmente no presente, antes de haver o tempo, uma presença do tempo, ao desdobrar-se a partir de si mesma, enquanto uma imagem real atual, numa outra imagem incoincidente e estritamente virtual. Concordas? Não? Vamos já ver. Para concluir, já não era sem tempo, não disseste, ninguém disse, por exemplo, toda a gente já pensava, já não era sem tempo, e porque é tempo de facto de dar a palavra aqui à Rossana, que vai ser bem menos abstrata do que eu, bem mais interessante. Eu gostaria de... Eu já não tenho mais nada de novo a dizer-vos. Gostaria era de ilustrar isto que vos disse com duas imagens, que aliás são tiradas, não tanto da fotografia propriamente artística, mas são dois exemplos de fotojornalismo, mas dois exemplos espantosos. Primeiro, é uma fotografia que tem, aliás, uma espécie de lastro trágico com ela. Não te importas? Esta é uma fotografia que tem, eu suponho que é de 2003, não sei. Esta é uma fotografia terrível. Foi uma fotografia tirada no Quénia, por um fotógrafo, eu nem sei o nome do fotógrafo, mas Kevin Carter. Kevin Carter. Garante-me a Rossana e o que ela me garante, para mim, é sagrado.
Portanto, se tu dizes, é porque é. Esta fotografia ganhou um prémio, o prémio mais importante a nível mundial do fotojornalismo, o World Press Photo. E esta fotografia provocou, por a considerar insuportável e por considerar que o que ela mostrava, o que ele captou, era como que incompatível com o sucesso mundial que a fotografia teve, provocou o suicídio do próprio fotógrafo. O que é que esta fotografia nos mostra? Esta fotografia não é uma fotografia, são duas fotografias numa só. É impossível olharmos para aquela fotografia e não pensarmos o que é que vai suceder imediatamente depois. Como diria a Isabelle Huppert, das fotografias de Bresson. Eu, aliás, cheguei a escrever um texto sobre esta imagem em que dizia esta fotografia poderia ter como título Fim de linha. É como se a criança estivesse mesmo no extremo das suas forças e, olimpicamente, pacientemente, e sabendo que a presa não podia escapar, o abutre estivesse à espera do momento para devorá-la. Fim de linha. A criança não pode, está exausta, não pode caminhar mais. Fim de linha. E é esse fim de linha, é esse momento imediatamente após que nós vemos na fotografia. A fotografia, disse-vos eu, foi duplamente trágica por uma razão, porque às vezes o destino é trágico por ironia. De facto, a fotografia foi insuportável, o sucesso da fotografia foi insuportável para o fotógrafo que a tirou. Hoje, 20 anos depois, ou quase 20 anos depois, houve estudos muito exatos, muito rigorosos, por ampliação digital da fotografia, que conseguiram descobrir o número que a criança tem, aquela espécie de, como é que se chama, de pulseira, e a partir desse número conseguir, da localização, de onde aquela fotografia foi tirada, foi possível, digamos, chegar à conclusão de que esta criança cresceu, saudavelmente, está viva e recomenda-se. Quando nunca o fotógrafo imaginou tal coisa. Imaginou que, no momento em que a fotografia teve todo o sucesso mundial que teve, e o prémio que teve, a criança já estaria morta, já estaria devorada pelo abutre. É, de facto, espantoso. Uma outra fotografia que, enfim, sendo até relativamente mais vulgar, não deixa de ser impressionante, é esta. Vocês têm aqui isto, parece quase o caos original de outro universo saiu. Não, é uma onda gigante. Nem sei mesmo se esta fotografia não foi tirada na Nazaré, não faço ideia. Achas que sim? É uma onda colossal. Bom, daquelas ondas que se eu as visse na Nazaré me fariam imediatamente para esta lua. Não tenho a certeza de não ser atingido. Uma onda colossal. Reparem que há ali um surfista, não sei se vocês veem, há ali um surfista, aqui não é uma mosca, é um surfista, que está exatamente na crista da onda. Eu também vos digo, é impossível olhar para esta fotografia e não vermos como que a fotografia desdobrar-se noutra. O que imediatamente, mentalmente, perguntamos é, o que é que imediatamente a seguir vai acontecer? Ele vai ser engolido por aquela espécie de vórtice que a onda faz na sua crista? Vai conseguir, digamos, surfar aquela crista e sobreviver? É exatamente isso. Esse desdobramento desta foto real, nessa foto virtual em nós, é isso que constitui a possibilidade, digamos da fotografia enquanto arte. E chega de me chatear, vou passar à Rossana. Rossana, é a tua vez. Agradecer ao João e à Manuela do Espaço Mira por me acolherem, a todos os presentes que tiraram o sábado à tarde, quase Natal, para nos ouvirem, e ao Sousa Dias, pelo convite, por ser um verdadeiro amigo, desde que nos conhecemos, um amigo do sentido também muito laziano, um amigo do pensamento e por ter também acreditado desde sempre no meu trabalho. Sem dúvida. Pronto, e então as nossas intervenções cruzam-se aqui em muitos pontos. Eu vou-vos mostrar algumas imagens, espero que isto não seja demasiado maçador, vai ser uma longa viagem anacrónica pela fotografia, portanto vai haver um vai e vem de vários momentos, de vários géneros. Pronto, e começarei um bocado por esta ideia de imagem paradigmática, que é uma imagem de um dispositivo paradigmático, é a câmara fotográfica, que é o dispositivo paradigmático daquilo que eu considero
todos os dispositivos de visão, né, que nós temos até ao contemporâneo. E como parte muito desta citação, a minha obra, por uma citação de Henri Bergson, do Matière et Mémoire, Matéria e Memória, que diz assim: como não ver se não a fotografia, se a fotografia já existe, já foi feita, já está tirada no próprio interior das coisas e para todos os pontos do espaço. Isto vai-nos levar depois a esta questão do tempo, deste encapsulamento do tempo. Eu espero que ele esteja presente em cada uma destas pistas que eu vou dando também através das imagens. Portanto, vamos começar por esta imagem, a primeira imagem estabilizada por um fotógrafo, por Nicéphore Niepce, 1926-27, vista da casa do fotógrafo, em Grasse. Okay? E esta imagem demorou a Niepce 8 horas a ser tirada e por isso é que nós vemos a iluminação dos dois lados, tanto da esquerda e da direita. Portanto, o sol, né, continuou e nós temos então esta imagem, uma imagem ainda muito pouco nítida, muito lenta de se fazer, não é? Para aquilo que nós conhecemos hoje em dia na fotografia. E vem então, mais ou menos contemporaneamente de Niepce, Daguerre, uns anos mais tarde, em 38-39, tirar esta imagem do Boulevard do Temple, que levou ao fotógrafo já 10 minutos. Portanto, veem que numa década a evolução da fotografia. E, portanto, Daguerre aqui não só consegue escrever com a luz, não é? Aquilo que o Niepce chamou heliógrafo, por causa da luz do sol, escrita de luz do sol. O Daguerre chamou daguerreótipo, exatamente já com uma questão de adicionar à luz, a escrita de luz, velocidade. E diz assim o Sr. Daguerre sobre o Sr. Niepce e o resultado dele. Também ainda em 39. O resultado da heliografia, aparentemente feliz, não reproduzia com exatidão suficiente os efeitos da natureza, pois a operação continuava a envolver a exposição à luz durante longas horas. Eu sabia que o único meio de ter êxito completo era conseguir chegar a uma rapidez tal que pudesse produzir estes mesmos efeitos no espaço de alguns minutos, a fim de que as sombras na natureza não tivessem tempo de se deslocar e que a execução do processo se tornasse mais fácil. O daguerreótipo, sob o ponto de vista da rapidez, da nitidez da imagem, da gradação subtil de tons e, sobretudo, da perfeição dos pormenores, é muito superior ao que foi inventado pelo Sr. Niepce. Fim de citação. E aqui vemos então uma imagem feita em 10 minutos e o único humano que conseguimos ver é ali mais ou menos do lado esquerdo da imagem, não é? Junto àquilo que parece quase uma fonte, e é uma imagem muito arrastada, ok? Tudo o resto desapareceu durante este tempo daquilo que aconteceu na vida. Portanto, no mesmo ano, depois disto, Arago vai levar às câmaras de Paris a invenção e falar um pouco desta invenção que rapidamente se tornará muito importante para a ciência e muito refutada pela arte. Então, não só esta imagem fotográfica provoca uma alteração profunda no modo de olhar o mundo em redor, como também este mundo passa a ser criado ou recriado de forma absolutamente diferente. Okay? A fotografia torna-se assim a imagem, pela sua especificidade técnica, do mundo industrial. E este aspecto tecnológico, obviamente, tem uma relação muito importante com o tempo naquilo que vai constituir, então, um instantâneo fotográfico. Portanto, inicialmente recusada pela arte e instrumentalizada pela ciência e pelo aparelho judicial, a obsessão pelo potencial documental da fotografia, como o Sousa Dias falou, e serial também, leva a tudo a ordenar, classificar, acumular, primeiro em álbuns e depois em arquivos históricos, etnográficos, arquitetónicos, monumentos, construções urbanas, guerras, alterações sociais, políticas, estudos de nus, retratos de celebridades, unidades de serialização do visível. Aquilo que André Rouillet, também um grande estudioso da fotografia, disse, a realização da utopia enciclopédica de Diderot. E então, foram muitos estes álbuns, atlas, arquivos, em fotolivros, que vos vou passar alguns, desde quase o nascimento desta fotografia, desta imagem estável fotográfica, até aos nossos dias. Este é então do Henri Fox Talbot, o primeiro fotolivro de todos, que é o The Pencil of Nature. Temos também atlas fotográfico da Lua, do Observatório de Paris.
Formas de arte na natureza, do Karl Blossfeld. Vocês vão vendo a passagem cronográfica destes livros, fotolivros. Os lamaçais, do Alfred Erhardt. Praga Panorâmica, Joseph Sudek. Até quase aos nossos dias, Daido Moriyama, Adeus à Fotografia. Ok? Portanto, se em meados do século XIX a velocidade e a nitidez alcançadas pelo médium fotográfico permitiam, então, aquilo que vamos ver, a determinadas instrumentalizações documentais da fotografia pela ciência, como por exemplo Guillaume Duchenne de Bolonha, um senhor que era um cientista que fazia passar corrente elétrica pelo corpo dos seus pacientes e fotografava cada expressão do seu paciente para criar aquilo que ele chamou o mecanismo da fisionomia humana. De seguida, temos aqui aquilo que são os mugshots, não é? Fotografias de frente e de perfil de criminosos, isto vem até da cadeia da relação, está num livro muito interessante editado pela Teresa Cisa, quando ela era a diretora, e foi a invenção do Sr. Alphonse Bertillon, que com isto criou um sistema de identificação criminal do reincidente criminal, aqui tenho mais em grande plano, que depois César Lombroso, que era outro cientista, usou para criar então um retrato de robô típico do criminoso. Nós estamos numa altura, ok, em que existe uma tipificação do humano muito ali inspirada pela teoria do Darwin. Até temos, por exemplo, um primo de Darwin, Francis Galton, começa a criar retratos compósitos, ou seja, pela superposição de retratos para criar o humano médio, a pessoa média, tanto para o lado mais estético, da beleza média, mas também o criminoso médio. Há aqui uma perversidade muito grande nessa instrumentalização da fotografia, não é? E principalmente neste horizonte eugénico que habitava nesse tempo. Portanto, a fotografia tornou-se a imagem da sociedade industrial o ponto de partida, a imagem paradigmática de uma nova série de imagens, e a sua instrumentalização a partir de um modelo mais disciplinado de sociedade abriu caminho para uma série de dispositivos, diria viril, contemporâneos de omnivisão, ubiquidade e teletipologia. Okay? Câmaras de vigilância instaladas no espaço público, câmaras instaladas nos computadores pessoais, etc. O que nos leva, então, a uma das obras mais significativas de Louis Baltz, chamada Ronde Nuit, a Ronda da Noite, em homenagem, não é, ao quadro homónimo de Rembrandt. E aqui, este é um mural, trata-se de um mural de 12 metros, com 12 painéis de imagens retiradas de câmaras de vigilância, de pessoas, de cabos, de computadores, de uma panóplia de imagens, e é uma reflexão também muito contemporânea sobre o nosso mundo de controle e vigilância, e a fotografia aqui, não é? Em vez de ser o que o Louis Baltz faz, não é? Retira a fotografia do seu lugar de instrumentalização e leva-nos a refletir exatamente sobre isso. Voltemos um pouco então a este potencial serial, mas agora mais, parece que estou a dizer serial não é de série, a este aspecto mais humanista, esta tradição mais humanista da fotografia. E temos aqui uma série de imagens que vem de uma longa série de Auguste Sander, dos Homens do século XX. Esta série foi feita por Sander desde, pelo menos a investigação dele, apesar de haver imagens de 1914, foi intencionalmente de 1920 até à morte do fotógrafo, que foi mais ou menos em 1964. Pronto, esta série, muito longa, ele próprio, não é, categorizou os seus humanos do século XX em o agricultor, o artesão, a mulher, classe e profissões, os artistas, a cidade e as últimas pessoas. Isto era uma investigação sobre a sociedade alemã da altura, aliás, foi censurada pelo governo, estamos já, não é, no governo, já estamos no nazismo nesta altura, já estamos no governo de Hitler e, portanto, houve uma censura muito grande desta série que foge exatamente já a esta instrumentalização da fotografia por parte, quer política, quer informativa, quer até documental no seu sentido mais abrangente. E inaugura-se também aqui uma tradição humanista que depois
também caminhamos com Farm Security Administration, que também foi um programa criado pelo governo de Roosevelt pós-queda da Bolsa de Nova York, em que fotógrafos como Dorothea Lange, Walker Evans foram para meios rurais dos Estados Unidos para fotografar exatamente as condições económicas, financeiras, sociais em que muitas populações estavam na altura e, apesar destes fotógrafos terem ido numa missão para que a fotografia fosse usada como arma de persuasão das políticas do Roosevelt, muitas destas imagens foram censuradas exatamente porque saíam um bocado desse programa político e, mais uma vez, a fotografia, né, ensaia escapar a essa instrumentalização constante que a faz refém. Portanto, será muito importante neste contexto mencionar, claro, a função, o papel da Magnum e dos fotógrafos da Magnum neste contexto. Não é? A Magnum foi criada em 1947, após a Segunda Guerra Mundial, por Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, George Roger, David Seymour, também a Maria Eisner e a Rita Van Divert e o Bill Van Divert, que não eram necessariamente fotógrafos, eram mais editores, mas todos eles queriam criar a Magnum exatamente para reclamar, defender os direitos autorais e levar também a fotografia a um estatuto diferente, a um estatuto de obra de autor. Algo que, porque as fotografias eram, como a Sousa Dias muito bem disse, usadas pela imprensa de qualquer forma, como documento, muitas vezes cortadas, colocadas com legendas que não tinham nada a ver com as reportagens que eram feitas pelos fotógrafos, e tudo isto foi então defendido pela Magnum. E portanto, estamos aqui, vou então agora ler aqui uma parte minha do fotodocumentarismo à reportagem, ora servindo da imprensa, ora servindo de interesses políticos, ora servindo de investigações pessoais e autorais. A fotografia ocupou-se de lugares e de pessoas, das suas lutas sociais e políticas e dos espaços que habitam. Mais ou menos humanista, mais ou menos curiosa, com uma missão redentora do mundo como os fotógrafos da Farm Security Administration, ou com uma visão curiosa e desperta sobre os espaços humanos e as suas personagens, dos fotógrafos da nova tradição documental dos anos 50, 60, como a Diane Arbus, que vemos aqui, Robert Frank, William Klein, Gary Winograd, etc., a fotografia cofundou uma era da qual se fez a sua imagem paradigmática, acrescentaria. Portanto, abordamos a passagem do estilo que se prende mais formal e objetivo para uma visão mais pessoal. E aqui, entre esta tradição, esta nova tradição documental dos anos 50, 60, de que a Diane Arbus faz parte, e que é uma visão, introduz aqui uma perspectiva do fotógrafo desde dentro do espaço que fotografa. Portanto, estamos a falar de um ponto de vista expressivo, de um olhar singular, que também existia, obviamente, com a Magnum e com os outros fotógrafos, mas aqui é uma forma diferente, é uma tradição diferente que se começa a expressar. E apesar de tematicamente se aproximar das outras tradições, não é? No questionamento dos seus lugares sociais e culturais, ocupados por grupos marginalizados, subculturas, géneros, formalmente levou a uma aproximação daquilo que é problematizado, por exemplo, na autoficção da Cindy Sherman e a sua longuíssima série entitled Film Stills, em que a fotógrafa autoficciona o seu próprio lugar enquanto mulher, né, e que ocupa estes diversos espaços, estes espaços estereotipados que aquilo que a mulher é suposto ser. Ou, por exemplo, Thomas Ruff, aluno da Healy, do Bernd Welker, da Escola de Düsseldorf, né, nos seus retratos anónimos, em que existe aqui um questionamento exatamente do lugar ocupado pelo humano e da serialização desse rosto, não é? Dessa identidade, dessa identificação. Por exemplo, a autoinvestigação, não é, feita pela Nan Goldin do seu próprio espaço, mais uma vez desde dentro dessa condição do humana que é também a própria fotógrafa. Portanto, a modernidade radical da fotografia consistia então a ser uma máquina de visão e de captura de imagens. E ao invés de testemunhos escritos ou dos ícones da pintura e do desenho, como vimos no seu início, era propensa aos caprichos, só que é um resumo, do clima, da luz, da temperatura, das longas exposições e das longas revelações, muitas vezes com resultados pouco satisfatórios, rapidamente sofreu então uma evolução técnica tal, quer ao nível do aparelho, quer ao nível dos meios de difusão e de impressão, que, a par destes desenvolvimentos, assumiu um papel informativo de relevo na imprensa.
ok? E nós aqui queremos investigar esta dobra em que a fotografia é constantemente utilizada e instrumentalizada pelos meios de comunicação, mas ao mesmo tempo nos demora perante esse instante do qual se fez imagem. Então, depois de Roger Fenton, que é o primeiro assim, grande fotógrafo de guerra, okay? e quase que inaugura aquilo que é o papel do fotodocumentarismo, do fotojornalismo, em que as máquinas eram ainda muito pesadas, os processos eram muito instáveis e, portanto, 1855, isto é uma imagem do acampamento militar na Guerra da Crimeia. Passamos por Robert Capa exato, uma fotografia emblemática da Guerra Civil Espanhola, a própria Gerda Taro também da Guerra Civil Espanhola, e até Larry Burroughs e a Guerra do Vietnã. E, portanto, aqui, da Guerra do Vietnã, onde houve uma extrema banalização da violência, não é? A violência chegou até nós, portanto, já estamos com tempos de velocidade absolutamente rápidos. Fotografia à cor, tudo já, a imagem da guerra torna-se banalizada, a imagem da violência torna-se banalizada. E, a partir dos anos 80, é também adotada uma política restritiva das imagens. Já havia uma censura, já vimos que havia uma censura no Farm Security Administration, essa instrumentalização fotográfica. Aqui os fotógrafos são levados para militares e são-lhes dito onde é que eles podem fotografar, o que é que podem fotografar, etc. Aquilo que hoje em dia para nós é absolutamente normal ou normalizado. E, portanto, segundo esta política normativa quase da imagem de guerra, da imagem da violência, há fotógrafos como Jeff Wall, não é? Que criam imagens ficcionadas, encenadas, exatamente de um cenário de guerra. Chama-se Dead Troops Talk. Portanto, militares que falam. E é uma visão... Militares mortos. Militares mortos que falam, exatamente. Militares mortos que falam. Como a simular a guerra no Afeganistão, ok? E a fala deles, a troca da fala deles deste... Portanto, esta é uma imagem exatamente que nos força, não é? Que nos faz redirecionar o olhar sobre estas imagens de guerra. E, portanto, a partir daqui, não é? Voltam a exigir daquele que olha a dor, diria a Susan Sontag, a dor dos outros, não é? Que não se deixa apenas arrebatar na passividade da revolta ou da exclamação, mas aí, nesse lugar de arrebatamento, ocupe também um lugar crítico, não só sobre aquilo que vê, mas também sobre o que é que lhe é dado, deixar de ver, como a sua própria história. Queria também ainda mostrar outra fotógrafa que fez imagens do pós-guerra do Iraque. do Kuwait. É do Kuwait, sim. Sim, eu engano-me sempre, tenho um assistente na audiência. Que são imagens destas reminiscências, não é? Sophie Risson-Huber tem estas imagens chamadas Fé, tem ainda outra série muito interessante sobre guerra que não trouxe porque também é bastante difícil de ser olhada, que são fragmentos de corpos com cicatrizes que vieram da guerra, ou seja, os fragmentos de corpos anónimos são exatamente quase, é como se fôssemos todos nós e como se olhássemos a guerra de uma forma diferente. Não tanto como aquele ser que foi vítima de violência, né, lá onde ele está, mas também como quase se houvesse uma partilha, exatamente nessa imagem, daquilo que pode ser o nosso corpo ou o corpo de outra pessoa. E que mais, talvez, que também exija uma maior empatia da parte daquele que... E queria terminar sobre esta parte do fotodocumentarismo, ainda mais um bocadinho, se tiverem paciência. Mas queria terminar aqui esta parte mais da fotografia documental com uma citação do Juan Fontecoberta, que não só é um fotógrafo, mas também é um ótimo teórico da fotografia, que diz assim: hoje há nada evidente, ao contrário, navegamos na nebulosa da ambiguidade, espaços virtuais que substituem a experiência. No contexto da cultura dos médias, os conceitos de verdade e de mentira perderam toda a validade, tudo é verdadeiro e falso à vez. Tal impõe um novo protocolo de relação com a imagem e os sistemas de transmissão do conhecimento que tende a reposicionar as funções sociais das tecnologias produtoras da imagem, bem como redefinir a noção de real. Isto é muito importante exatamente para refletirmos um pouco sobre o tipo de atenção, o tipo de percepção e a própria memória que nós criamos a partir do aparecimento da fotografia, a partir da gênese da fotografia. Nossa atenção muda,
Com a fotografia vem uma série de técnicas de imagem que nos fazem avançarmos cada vez mais rápido, temos acesso a uma panóplia de imagens e, portanto, a nossa percepção, a nossa atenção mudou, a nossa memória, a nossa formação de memória mudou também. Como eu disse, isto é uma apresentação um pouco anacrónica, portanto vai e vem com quantas vezes tem a de ser, não é? E o próprio tempo é aqui exprimido desta forma, ou exprimido e expresso. Então eu vou voltar outra vez ali aos anos 20 com o Albert Ranger Pattes. E ele tem uma série maravilhosa porque ele era o fotógrafo da nova objetividade e olhava para a fotografia não como um documento, necessariamente um documento instrumentalizado pela política, pela imprensa, por inúmeras, pela ciência, mas como algo que nos dá a ver aquilo que normalmente nós não vemos. E, portanto, esta série chama-se O Mundo é Belo. E para ele, esta nova técnica de imagem industrial fazia parte deste mundo que é belo. Portanto, Albert Ranger Pattes tem esta série. Depois caminhamos com o Brantley e Hilla Becker, já mencionado, professores do Thomas Ruff, lá dos retratos lá atrás, né, e as suas Water Towers, mas como as Water Towers ou como as torres, né, têm eles armazéns, silos, torres de arrefecimento, depósitos de água. Pronto, uma série de edifícios da tradição industrial que também para eles é muito interessante como esse potencial serial da fotografia, sempre fotografados da mesma forma, tudo tornando equivalente, tal como vimos nos retratos que Thomas Ruff fez anteriormente. Também é uma curiosidade muito interessante, Thomas Ruff depois começa a fazer também retratos já com esta manipulação digital, que é, ele mistura as expressões, mistura fragmentos do rosto exatamente para atingir essa ideia quase dessa imagem anónima, desse rosto anónimo, desse potencial, não é, de tudo combinar, de tudo fazer equivaler. E esta palavra equivalência também aqui é muito importante porque vem a par deste potencial serial da fotografia e também daquilo que Sousa Dias falou de imagem anónima, não é? Que eu também vou referir um bocadinho no final. Portanto, tanto Hilla e Bernd Becker como Albert Ranger Pattes fotografam o ordinário, o infraordinário, aquilo que normalmente nós não olhamos. Como ele diria, o ensaio de dar a ver imagens ocultas e superar os limites do olho. Era isto que lhe interessava, nestas imagens banais. E, portanto, fez sobretudo naturezas mortas, colocando lado a lado natureza e indústria, o rosto humano, objetos industriais, plantas e animais, arquitetura e paisagem, abstraindo das suas formas, por vezes, quer através de planos aproximados, grandes planos ou serializações, ao mesmo tempo que tudo faz equivaler. Portanto, daqui passamos exatamente para também estas inúmeras séries da Sofical, que imagino que a conheçam, que nas suas investigações autorais cria também uma série de imagens dos objetos que utiliza e que quase como uma espécie de investigação policial, as fotografias quase uma investigação policial das suas evidências. E Andreas Gursky, que fotografa detalhadamente, amplamente, estes ambientes, já não diria industriais, mas pós-industriais. Esta imagem chama-se Amazon e vem exatamente dos armazéns da Amazon e tem um grau de detalhe absolutamente enorme. Inacreditável, exatamente também para perceber, não é? Misturando também esta ideia do documento, não é? De documentar, mas também de ficção, porque o Andreas Gursky muitas vezes manipula as imagens e introduz pequenos elementos ficcionais para criar padrões nesta série, ok? Para também nos provocar, para provocar o nosso olhar. E então, digo eu, todas estas imagens e todas estas imagens que vimos até aqui, não é? Procuramos por essa evidência de um tempo que se suspende na fotografia. E vou começar um bocadinho mais a entrar, agora mais diria, diretamente, porque há aqui algumas pistas que espero que tenham considerado relativamente ao tempo. Então, esta evidência de um tempo que se suspende na fotografia e ao qual parecemos ter acesso quando perante uma imagem fotográfica destacamos. E vou-vos falar de um fotógrafo, Nobuyoshi Araki, que
fotografa exaustivamente qualquer acontecimento dos seus dias, indicando em cada imagem a sua data precisa. Para o fotógrafo, as suas lembranças parecem desvanecer se mal tira a fotografia e a câmara torna-se a sua memória. Não só o seu trabalho parece ter algo desse registro cego, mas também dessa inscrição de imagens, por vezes confusas, mas imperativas, diria eu. A experimentalidade que imprime nessa sua obra fotográfica, tanto na fase de impressão como na de catalogação e arrumação, torna-se fortuita, havendo sempre algo que remete diretamente para o que é próprio à fotografia. Isso diria eu. Ele chama Viagem Sentimental a uma série de imagens que faz do casamento da lua de mel com a sua esposa e afasta-se então desta ideia de objetividade e de distância emocional atribuída comumente à fotografia. A Araki optava assim pela experiência singular, local, íntima, infraordinária do seu dia-a-dia com a esposa. É quando a esposa morre que o fotógrafo se debruçará sobre essa série para encontrar lá um vislumbre daquilo que estava para acontecer, um já lá presente, um pressentimento da morte. Araki olha para a imagem que tirou da esposa, que é esta, através de uma perspectiva superior, de cima, deitada, em posição fetal num barco, e vê como que a sua travessia pelo Rio dos Mortos, numa posição que remete para um retorno ao início de tudo. Por outras palavras, algumas fotografias dão a impressão de uma viagem para a morte completamente por acidente, diz o Araki. Também esta imagem de Robert Mapplethorpe, tirada antes da sua morte, o fotógrafo, esse autorretrato, ele coloca-se em segundo plano perante a sua mão que segura uma bengala com uma caveira. Ele desaparece, como que desaparece neste fundo obscuro e só fica mesmo o seu rosto esbranquiçado, já sem traços de nitidez, a nitidez que está exatamente nessa mão que avança, quase como avançando para a morte. Esta é uma imagem de Hiroshi Sugimoto, fotógrafo que começou a fazer a sua série de teatros nos anos 70. Sugimoto abre o obturador no início do filme e fecha no fim do filme. E aquilo que acontece é uma imagem branca, uma espécie de síntese do filme todo na luz intensa, e toda a gente que esteve na audiência desaparece. Voltamos um pouco a esta imagem de Daguerre. Okay? Sugimoto fala de uma visão interior que está ligada conceptualmente a todo o seu trabalho. E a sua primeira para Sugimoto, dá-se na fotografia uma viagem no tempo, diz ele. Uma viagem para observar o tempo. Para voltar a lembranças muito antigas na nossa cultura. Resultado de um olhar pré-humano. Portanto, estou a terminar. Voltamos ao início, como diria Araki. Apontamos para a série Theatres, de Sugimoto, e para uma primeira das nossas imagens do Boulevard du Temple. Ambas utilizam uma técnica de exposição longa, da qual resulta o desaparecimento de tudo aquilo que aconteceu durante o processo de captura da imagem, incluindo os seus agentes humanos. O tempo suspendeu-se e nesse instantâneo visual sentimos-nos voyeurs e videntes. O presente é apenas a atualização em imagem de um passado que foi, mas também de um futuro por vir, ambos em potência, virtuais, coexistentes com o presente que é. O tempo todo, forma imutável da mudança, a fotografia parece evocar uma lembrança anónima ou mesmo impessoal, mesmo nas imagens que teimamos em instrumentalizar, pois nessas imagens que não compreendemos e não nos lembramos, permanecem nítidas e claras perante nós. Parecem convocar um extramundo virtual, feito imagem, apenas atualizado pela ação da luz, que assim tudo converte em natureza morta. E termino então com uma citação do Fonte Coberta, que diz: a natureza morta é o único género possível para a fotografia, pois os princípios de funcionamento da memória, como os da fotografia, querem que as coisas morram para viverem para sempre. E na eternidade o tempo não conta, o passado e o futuro coincidem, a lembrança e a premonição não são
senão o único gesto cuja natureza muda de acordo com o que convencionamos chamar de historiadores ou profetas. E acho que termina aqui.